Muito bem. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Tudo joinha com vocês? Pois é, eu por aqui de novo, o Marcelão, professor Marcelo Antônio Almeida de Mello, para a gente bater um papo hoje sobre idade, né? Idade. E aí eu vou, porque a idade chega para todo mundo, você querendo ou não, a gente não tem como evitar isso. Eu vou tratar esse tema hoje sobre 4 pontos de vista. Primeiro, entendendo exatamente o que é a idade, como é que a gente se comporta no que diz respeito à idade, o que é o tal do etarismo, né, no que diz respeito aí à percepção e a preconceitos. Então esse é o item número 2, né? Item número 1 é entendendo idade, falando um pouquinho sobre idade, entendendo como é que a gente fica velho, ou idoso, ou melhor, idoso, né? Depois a percepção e o preconceito no que tange a isso. Depois, 3, quem envelhece? Como envelhece? Como envelhecem os famosos? Será que envelhecer efetivamente define você? Me define, define os outros? A gente vai entender isso. E depois a quarta e última frente, que a gente vai falar sobre esse conteúdo hoje, por isso pode ser que ele fique até um pouco mais comprido, são as leis no Brasil. Como é que funcionam as leis no Brasil referente aí à idade, tá bom? Então solta a vinheta e vamos para os vídeos propriamente ditos. Pois é, a idade chega para todo mundo, chega para mim, chega para você, chega para os famosos, chega para todo mundo. E nesse contexto, a minha amiga Lívia Rodrigues fez um vídeo essa semana que a gente reagiu, vou deixar aqui em cima do card e na descrição do vídeo, falando sobre sou velha, sou nova. Ela se questionava, né, Lívia, uma jovem senhora, que estava chegando perto dos 35 anos, o que para muitos seria já uma coroa. E ela se questiona a respeito disso. Sou velha ou sou nova? Tô bem ou tô mal? Né? Fala a verdade para mim. Tô legal? Ela questiona as fases do amadurecimento do ser humano. A fase da infância, a fase de criança, a fase de adolescente, a fase adulta. E ela vai comentando a respeito de como a idade vem sendo cada vez menos uma característica, uma atribuição sensível das pessoas. As pessoas de 35, 45 hoje têm uma funcionalidade de vida muito boa, não tem traços de velhice, não apresentam traços de restrição. Então, uma vez que as pessoas estão bem, que as pessoas estão tranquilas, o que é a idade? Como é que a gente pode definir a idade? O que é ser novo? O que é ser velho? E Lívia questiona que se uma pessoa que está chegando perto dos 60 anos hoje tem condição e características de uma pessoa de 45 anos, no que diz respeito à vida ativa, mobilidade e tudo mais, ela fala, será que a gente não pode então dizer que a gente tem aí uma segunda fase adulta? Né? Aquilo que a gente deixou de conquistar na primeira fase adulta, será que a gente não pode continuar conquistando, já que a gente tem força, já que a gente tem cabeça, já que a gente tem vontade e energia, será que a gente não pode continuar brigando nessa segunda fase nova da nossa vida, né? Nessa segunda fase de maturidade, onde a gente não é o velho de antigamente? Será que a gente não consegue continuar brigando de igual para igual no mercado de trabalho, na vida afetiva? Pois é sobre isso que a gente vai falar. Como é que a gente atua nessas 4 frentes que eu apresentei para vocês aí, né? Repetindo, as 4 frentes, entendendo o que é idade, percepção e preconceitos, envelhecimento dos famosos e depois as leis no Brasil. A gente vai falar exatamente sobre isso, tá bom? Vamos para a primeira frente, então, que eu acho que é a primeira frente do entendimento. Vamos entender exatamente o que é esse papo de idade, como é a definição de idade propriamente dita, né? E por que a gente está aperreado no que diz respeito a isso? Bom, primeiro porque tem muito preconceito, né? É inevitável a gente falar sobre preconceitos, né? E aí é que vem a palavra etarismo. Etarismo é preconceito. É a forma como a gente trabalha a idade de forma pejorativa. E
Como é que isso me alertou? Me alertou, eu já falei sobre isso lá no vídeo da Lívia. Eu cheguei a comentar sobre isso no vídeo da Lívia. Por que é que eu estou preocupado com isso? Eu estou preocupado com isso porque é muito sério isso. Né? O ser humano, em pleno século, né, passando de século XXI para o século XXII, ainda entende idade como barreira. E aí a gente tem três fases do entendimento de idade. Primeiro, como estereótipo, que é como pensamos. O ser humano é cheio de preconceitos. Né? Então, pela Organização Mundial de Saúde, o etarismo ele é estereotipado. A gente olha para uma pessoa e imagina a idade que ele tem. Pelo arcabouço cultural que a gente desenvolveu durante toda a nossa vida. Então eu olho para uma pessoa, vejo que ela tem as mãos calejadas, vejo que ela tem o rosto marcado por rugas, vejo que ela tem o cabelo... Eu, por exemplo, eu tenho cabelo branco desde os 18 anos de idade. Toda a minha família. Você ia dizer que com 18 anos de idade, porque eu tenho cabelo branco, que eu sou velho? Não, é uma característica da minha vida, da minha família. Então, primeiro é como a gente pensa o idoso, né? Como a gente pensa a idade, como a gente pensa o envelhecimento. Depois, é como a gente age, como nós agimos no que diz respeito. Eu identifiquei que aquela pessoa tem traços de envelhecimento. Como é que eu trato aquela pessoa? Eu trato aquela pessoa bem, eu trato aquela pessoa mal, eu trato aquela pessoa com indiferença, para mim tanto faz. Qual é a minha ação? Eu pergunto se ela está precisando de alguma coisa, eu pego na mão dela para atravessar a rua. Qual é a forma? Né? E aí sim eu posso ser que eu tenha perguntado, né? Que idade você tem mesmo? Né? Para ter certeza da besteira que eu estou falando. E a terceira forma da gente encarar é como nós nos sentimos perante o idoso. Não é? O que aquele idoso transmite para mim? Ele transmite segurança, ele transmite tranquilidade, ele transmite afeto, o afeto de avós, o afeto daquele amigo, mentor, sábio, que é mais velho do que você e que te traz lições de sabedoria. Como é que a gente entende, então, a idade? Né? Então, baseado nesses três pilares, a gente pode desenvolver o que a gente chama de política de etarismo. Né? Entender como é que essas coisas todas caminham e o que a gente pode fazer por essa questão de idade. Né? O que a gente pode fazer? Até onde a gente pode ir com o etarismo? E de que forma a gente pode trabalhar nisso? Então, se a gente continua entendendo etarismo dessa forma, preconceituosamente, né, pessoas debocharam de uma colega que estava em sala de aula porque ela tinha mais de 40 anos. Isso é uma matéria da CNN. Quer dizer que uma colega tem mais de 40 anos, está numa sala de aula de uma universidade e ela não tem direito de estar lá, é isso? Tá certo isso? Como é que a gente é capaz de trabalhar? Então, é muito importante a gente entender a idade para não cair mais nisso, porque isso, além de ser uma coisa pouco ética, pouco educada, feia mesmo, não representa mais a mim, provavelmente não representa mais a você. Então, é uma das coisas que a gente tem que parar de pensar, parar de agir, entender a idade como uma coisa preconceituosa. Né? Essa matéria está aí, quem quiser dar uma olhadinha nela depois aí, eu convido, tá na internet, em todo lugar. Veja aí, idosa, né? As pessoas acham que ela é uma idosa porque tem 40 anos, então começam a destratá-la, dizer que ela não tem direito de estar na sala de aula. Pô, como é que não tem direito de estar na sala de aula? Quer dizer que você virou coroa, não pode mais aprender? Eu não posso mais estudar? Eu tô fazendo um doutorado, pô. Fiz o mestrado já com uma certa idade, tô fazendo um doutorado. E aí? Não posso fazer, porque você não quer que eu faça. Não posso estar numa sala de aula porque você não quer que eu esteja, é isso? Vai te catar, pô. Então, baseado nessas etapas, né, de consciência, vamos chamar assim, etapas de consciência do ser humano, que são essas três, né? Como eu penso idade, como eu ajo no que diz respeito à idade e como eu me sinto no que diz respeito à idade, a gente que eu digo, a humanidade começa a ter um pequeno problema ou um grande problema. Por que eu digo que é um grande problema? É um grande problema porque o mundo está mudando.
né? O mundo tá evoluindo. E se a gente ainda tá nessa de problema com faixa etária, a gente não tá evoluindo junto com o mundo. Ou seja, o mundo tá crescendo, tá evoluindo mais do que a gente. Então é um grande problema. Porque 15% da população brasileira, tô falando só do Brasil, mas isso aí, a nível mundial, é bem mais sério, né? Os idosos correspondem a 15% da população brasileira, um aumento de longevidade e, consequentemente, do preconceito. Por que aumenta a longevidade e aumenta o preconceito? Uma vez que aumenta a longevidade, a gente tem mais pessoas idosas na rua, em cargos de trabalho, na vida como um todo, né? As pessoas vão envelhecendo, elas precisam continuar trabalhando, porque o Brasil não é para qualquer um. E se a gente precisa continuar trabalhando, o preconceito vai continuar existindo. Então você vai encontrar cada vez mais aquele atendente da farmácia, aquele caixa do supermercado, aquele cara eventualmente que está lá servindo café, ou que é seu chefe, ou que é a sua chefe, ou que está numa posição de ascendência sobre você, né? Esse cara, né, potencialmente ele tá lá e isso pode ser um baita de um problemão, né? Porque a gente não sabe lidar com a idade. Quantas pessoas pegam os pais, pegam os avós e põem em depósitos de pessoas com mais idade que não conseguem lidar com essas pessoas no dia a dia. Mas também eu entendo que tem pessoas que não são fáceis da gente lidar no dia a dia, né? Tem idoso que não cuida da sua higiene pessoal, tem idoso que persegue a criança, o cachorro, o gato, a galinha dentro de casa, tem idoso que é desrespeitoso, né? Tem idoso que tem senilidade, né? Doenças senis que perdem a cognição e a capacidade de inteligência, de discernimento. Então, eventualmente, essas pessoas precisam receber cuidados extras. Então, por isso é um problemão. Porque a coisa está crescendo estratosfericamente. E aí eu pergunto para vocês, os idosos, né? As pessoas com mais idade, têm o mesmo problema que a gente? Jennifer Lopez tem o mesmo problema de envelhecimento que a gente tem? Catherine Zeta-Jones, preciso falar para vocês quem é essa jovem atriz? Já não é tão jovem, né? Já é uma jovem coroa. Nicole Kidman. Vocês precisam de referência sobre Nicole Kidman? Quantos papéis ela representou? Né? Então, como é que essas pessoas famosos envelhecem? Jennifer Aniston. Eles envelhecem da mesma forma que a gente envelhece. Envelhecem da mesma forma que nós envelhecemos. Não tem erro no que diz respeito a isso. A única coisa que pode ser diferente é que eles têm uma condição financeira melhor do que nós temos para se cuidar. Né? Elas têm uma condição melhor do que nós temos para se cuidar. Jennifer Lopez, pô, na música, na dança, em filmes, eu tenho assistido bons filmes com ela. Catherine Zeta-Jones, excelente artista também norte-americana, em diversos filmes aí com Batman, com Zorro, né? Ela tá em diversos seriados de TV, filmes extremamente bacanas. A Nicole Kidman, para mim, o papel mais marcante dela para mim foi naquele filme das bruxas, que ela era uma bruxa, e a Jennifer Aniston em vários papéis. Então, vão envelhecer? Claro que vão envelhecer. Agora, obviamente, que com cuidados de saúde que provavelmente a gente não tem, né? Você, provavelmente, a gente não tem com tanta tranquilidade. E aí a gente vai para esse entendimento aí do que são, né, entendimento global no que diz respeito aí à idade, né? Como as pessoas, como o idoso está ficando mais tempo presente no planeta, está vivendo mais, está tendo mais tranquilidade de vida, está conseguindo viver, a pirâmide do envelhecimento global, ela está se transformando numa coisa complexa. A gente está tendo cada vez mais idosos, cada vez menos gente pagando economicamente ativos. Então, por exemplo, o nosso INSS, a Seguridade
A Seguridade Social que é cobrada de cada trabalhador ativo para pagar aposentadoria para os idosos que estão aposentados é cada vez menor. As pessoas estão cada vez tendo cada vez menos gente contribuindo para o idoso, né, para o INSS, e, consequentemente, a balança vai se desestabilizando. Né? A balança vai desestabilizando. E aí a gente começa a ter que ter legislação, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso, para regular direitos e deveres de pessoas com 60 anos ou mais. Então, existe hoje uma legislação. Se você não sabe, se você não entendeu ainda, saiba que existe uma legislação. Existe um programa de proteção ao idoso, que o idoso hoje ele é coberto contra a violência contra idosos. No Estatuto do Idoso, cobre esse idoso contra a violência. Então a gente hoje tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente pensa e com o que a gente diz. Né? Porque o idoso está assegurado por diversos pontos de vista. Tá? E isso nada mais, nada menos que essa lei que trata o idoso com dignidade, com humanidade, dentro das unidades básicas de saúde. Então, são recomendações feitas para as unidades básicas de saúde. Então, o idoso tem preferência nas unidades básicas de saúde e ele vai ser sempre mais bem atendido ou melhor atendido dentro das unidades básicas de saúde, porque a legislação assim o garante, assim o prevê. Então, tem que ter dignidade, tem que ter tranquilidade, porque senão o idoso está frito. Itarismo pode causar sentimentos de inutilidade e isolamento social, piorando a qualidade de vida. Então, nada pior do que um idoso que não se engaja, não se sente engajado. A sociedade o exclui. Uma vez que a sociedade o exclui, piora a qualidade de vida dele. O envelhecimento dele passa a ser mais doloroso do que já é. Né? Então, por exemplo, meu pai tem quase 90 anos. 8 pontos de safena, 4 mamárias, 2 estentes, diabético, hipertenso, obeso. Eu ainda vou piorar ainda mais essa condição dele? Destratando, não fazendo com que ele participe da sociedade como um todo. O que eu vou fazer? A pergunta é, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida dos meus idosos? Como é que eu posso trabalhar? Como é que eu posso agir? Como é que eu posso interagir com eles de forma a melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos? É isso que você tem que pensar. Não tem outra coisa para você pensar. Né? E aí, o Programa Nacional de Prevenção ao Etarismo. O programa existe. Programa Nacional de Prevenção ao Etarismo nas unidades básicas de saúde por conta disso. Agora, para mim, é o fim da picada. A gente tem que ter um programa para tratar com os idosos. Você não acha, não? Principalmente nas unidades básicas de saúde, eu acho o fim da picada. Mas ainda bem que tem. Por fim, né, esse programa, né, nas unidades básicas de saúde garante a prevenção, proteção, informação, educação, remuneração. Então, ele busca todas as áreas que aquela pessoa idosa com mais de 60 anos pode estar tendo deficiências, e ele procura proteger aquele idoso sobre todos esses pontos de vista. Então, é uma preocupação que a gente tem que tomar. Não pode o nosso idoso ficar abandonado, né? Não pode o nosso idoso ficar a Deus dará sem saber como é que a gente lida com ele, como é que a gente trabalha com esse idoso. Então, pessoal, chamei a atenção. Devo fazer mais 1 ou 2 programas. Eu sei que foi muito conteúdo. Talvez eu quebre isso em pequenos programetes. Talvez eu volte a falar sobre isso. Ou talvez deixe esse alerta aqui como está mesmo, grandão. Mas o fato é que temos de pensar no nosso idoso para dar a esse idoso a melhor qualidade de vida possível, a melhor integração à sociedade, a melhor condição para ele estar em família, para ele estar com os amigos, para ele estar eventualmente exercendo alguma atividade remunerada, que ele pode exercer um monte. Por exemplo, bancos, instituições financeiras nunca contrataram tanto os 50 mais
do que estão contratando agora. Entre por curiosidade aí no Google e faça uma pesquisa na revista Forbes 50+. Você vai ver a quantidade de cabeças excepcionais que estão lá povoando a revista Forbes com pessoas 50+. Você vai se assustar. Eu tenho certeza que você vai se assustar quando você vê quem tá lá na Forbes nos mais 50. Tenho certeza que você vai se assustar. Beleza, pessoal? Eu acho que eu vou ficar por aqui. Acho que já esgotei. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão vendo aí que a gente está com um visual novo. A gente está testando outras coisas aqui de cenário, de setup. Microfones novos, câmeras novas, visual novo, luzes novas. Então a gente está testando algumas coisas. E vamos ver aí como é que a gente fica, tá bom? Vou para a vinheta aí de encerramento. Como sempre eu digo, a vinheta de encerramento é um presente para vocês que são habituês, que frequentam o nosso canal. Deixe seu like, isso é importante pra caramba. Deixe seu comentário, porque isso ajuda muito o canal. Um grande abraço para vocês, até breve, tchau. Marcelão fala o que tem de falar, faz resenhas e comentários, dá sua opinião, doa quem doer. Curta, compartilhe e comente, deixa o seu like. E muito obrigado por prestigiar o canal Fala Marcelão.